Crente ligado, o deputado cristão Nicolas Ferreira desceu o sarrafo na ministra do Meio Ambiente Marina Silva, onde ela ficou indignada mesmo. Crente ligado, preste muita atenção nisso aqui, pois o clima esquentou mesmo. Foi paulada para todo lado, só faltou voar umas cadeiradas. Verdade. O compromisso e o respeito pela vida humana. E não ficar utilizando isso para ficar fazendo fustigamento político. Porque até pouco tempo, a culpa era do presidente Bolsonaro e ponto final. Inclusive, tuitou, dizendo que, olha, o Pantanal está em chamas, mas a postura inescrupulosa do presidente é dizer que são críticas desproporcionais. Criminosamente desproporcional é as faltas das medidas do governo para enfrentar o tamanho do problema da destruição dos biomas brasileiros. Quem diria que você mesmo iria se contradizer e poderia ser usada contra você mesmo? Afinal de contas, são quase 22 mil queimadas. E é a pior em 26 anos. E aí, praticamente, agora a culpa é de quem? A culpa é da condição climática. A culpa é das pessoas que estão colocando fogo, mas não é do teu governo. Governo que, inclusive, o secretário de governo, Mário Sarubo, disse que a culpa é do agro. Governo seu, que do teu presidente, que diz que o agro é fascista, é mau caráter. Agro que tá aqui hoje, do Rio Grande do Sul, que o Paulo Pimenta, incompetente, não fez nada, não enviou nenhum recurso, enfim... É um governo de fato de incompetentes. Agora, você vem me dizer que a gente tem que agradecer, você tem que agradecer ao Lula por estar aí? Qual Lula você está agradecendo? O Lula que até pouco tempo você chamou de corrupto? O Lula cometeu, então, crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Você tem dúvida? Não, quero que você tem dúvida? Não, você tem dúvida? A posição da senhora. É crime de corrupção. O PT que até pouco tempo você disse que não se arrepende do impeachment da Dilma. Até os parlamentares do PT, na entrevista recente, disse que você precisava ser demitida, retirada do cargo, porque é muito acadêmica e pouco apresenta propostas. E eu concordo com isso, viu? Porque até mesmo nenhuma resposta aqui foi feita pelas perguntas que foram feitas aqui pelos deputados. E eu não vou fazer nenhuma pergunta, não. Até mesmo que eu não vou ouvir nenhuma cura pra insônia aqui, não. O último que fez a mesma fala veludada aqui com a senhora foi o ministro dos Direitos Humanos, que depois de pouco tempo tá pego agora com acusação de assédio sexual, que inclusive a senhora ficou bastante calada com relação a isso. Eu não tenho dúvidas que a resposta já tá bem clara, né? Fake news, tá fazendo isso pra lacrar. Ninguém tá fazendo nada aqui pra lacrar, a não ser o teu ministério. Afinal de contas, fala muito, mas faz pouco. Fica indignada com alguém usar o termo caixa preta. Não pode, porque isso é contra os negros. Essa CPI conseguiu abrir a caixa preta. A narrativa... Caixa preta não, senador. Isso é uma forma pejorativa de se dirigir às pessoas pretas. Preto não. Sou eu que estou aqui do seu lado. Caixa de Pandora. Ministra, que papinho é esse? A ministra do passado, eu poderia dizer que era diferente da de agora, mas é a mesma. É a mesma pessoa incompetente e incoerente. E se precisar de ajuda, pede o pessoal do Caetano Veloso, pede a Greta ajuda para poder te ajudar. Agora, o meu papel aqui é mostrar o quanto você é incoerente, o quanto que infelizmente é lamentável ter um governo que só preocupa com o poder pelo poder. E aqui, eu duvido apresentar de fato uma proposta que você tem feito. Porque se você tivesse lá atrás, você estaria colocando a culpa no governo. Mas como é o seu governo, você não vai colocar a culpa. Parabéns, mais uma vez, muito obrigado por você mostrar para o Brasil mais uma vez quem você é. Aquilo que eu defendo e pago o preço por aquilo que eu acredito e defendo. Eu já fiquei 1 ano e meio, 4 anos e meio sem andar na metade do meu estado, 4 anos e meio. 4 anos e meio sem andar na metade do meu estado. Olha só. É só uma. Eu queria só fazer uma solicitação. Só concluindo a resposta aqui da deputada em relação ao Fundo Amazônia. Agora, eu sinceramente, eu vou sair daqui com um misto de indignação, de tristeza e de felicidade. Sabe? Porque tem uma frase que diz, um provérbio, que diz que bem-aventurados são aqueles que pagam o preço por causa da verdade. Eu vou sair daqui com essa alegria, com essa satisfação. Vocês podem ter certeza, isso é do fundo da minha alma, do meu coração, certo? Porque bem-aventurado aqueles que pagam o preço por causa da verdade. Sul sobre o que vai ser feito imediatamente com os produtores que estão aqui
Então, eu sei que o senhor está fazendo regra aqui, mas lamentavelmente as perguntas foram feitas, não foram respondidas. Se tangenciou, o mesmo que já foi feito na apresentação. Se falou de um monte de coisa, mas não se responderam as perguntas. Espero que os outros parlamentares tenham mais sorte do que eu, ministra. Porque nós, não adianta a senhora estar sempre disponível, mas não está pronto para responder as perguntas. A senhora tangenciou, falou de Deus e o mundo e a lua e o sol, mas não das perguntas que eu realmente fez. Obrigado. Que Vossa Excelência, Vossa Excelência perguntou o que se faz agora para resolver o problema da mudança climática. Pela liderança do governo, deputado Newton Tato. Não, os produtores estão aqui, eles querem saber se querem voltar a plantar, ministra. Os produtores querem voltar a plantar, me desculpe elevar o tom, mas senhora ministra, os produtores estão aqui e não estão conseguindo plantar. Porque o Ministério da Agricultura não resolve, o Ministério da Economia, ontem a Haddad finalmente recebeu quase 6 meses depois. O Ministério do Meio Ambiente não resolve, os rios estão assoreados, nós não temos condição de continuar plantando. E Vossa Excelência quer resolver a mudança climática. Me perdoe, mas é vergonhoso. Sinto muito, presidente. Tempo de inscrição agora. Não, agora, então você volta para depois, que agora se eu for líder, só fala agora. Se o senhor querer falar para o seu tempo normal, você vai para a filha que você estava nela. Não, eu vou falar com a minha inscrição, que é a segunda inscrição como membro. Tá, se como membro, você está em outra área da fila. O senhor não fala agora, não. É só... Se fazer um esforço para recuperar o que pode ser recuperado. Há que se fazer um esforço para evitar o que pode ser evitado. E com certeza tem que mudar essa lei que foi aprovada aqui, que permitiu avançar sobre reserva legal, sobre as áreas de preservação permanente e que causaram tantos problemas. E os cheques desses magnatas verdes entre aspas. Em resposta ao meu requerimento de informação, número 1997 de 2024, informações desencontradas entre o MMA e o ICMBio traduzem nossa percepção diante das respostas desencontradas deste governo, tendo em vista que o Ministério afirma que não houve contingenciamento, enquanto o ICMBio afirma que houve, por exemplo. Afinal, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que a senhora conhece muito bem, sofreu uma redução de mais de 15 milhões em seu orçamento do ano de 2024. Agora ficam os questionamentos, ministra, que são muito importantes para o povo brasileiro. Repito, muito discurso e pouca efetividade. O deputado Nicolas trouxe aqui críticas, inclusive de pessoas do PT que falam isso, que para escrever teses acadêmicas a senhora deve ser excelente e ter muito talento, mas para gerir algo como o Ministério do Meio Ambiente, para combater as queimadas, ministra Marina, as cenas dos animais sofrendo com as queimadas cortam o coração do povo brasileiro. A senhora não se solidariza com isso? A senhora, que diz ser uma defensora do meio ambiente, não apresentou trabalho prático para combater essas queimadas, e não é acirramento político. Nós, de fato, queremos resolver esse problema. E repito, a senhora era a primeira a fazer acirramento político quando era para apontar o dedo para o governo Bolsonaro ou para o ministro Salles. E agora vem pedir generosidade. Vamos ser generosos, sim, com todos que estão sofrendo por conta da incompetência do seu governo, do governo Lula e do seu ministério. A senhora vem também colocando culpa nas agendas das mudanças climáticas e até mesmo alimentando narrativas que responsabilizam os produtores rurais, sendo que a senhora não levou o problema a sério desde o início. Segundo o INPE, de 1º de janeiro a 15 de outubro, foram detectados 228 mil focos de incêndio pelo satélite. Quais as provas que sustentam a sua argumentação para colocar este número nas costas dos produtores rurais? Era isso, presidente. São líderes. Eu acompanhei aqui todas as manifestações e eu confesso que eu gostaria muito, mas muito mesmo, que essas preocupações ambientais se refletissem na prática e que elas fizessem parte
da vida e do cotidiano das pessoas que colocam com tanta veemência essas preocupações ambientais. Eu estou trabalhando na prática, agora é minha vez de falar. Eu sou ministra e eu digo para a senhora que eu agradeço a Deus, porque eu fico imaginando se o desmatamento continuasse aumentando em 50%, como não estaríamos? Se as equipes do ICMBio continuassem intimidadas, tendo que marcar ponto para conversar com jornalistas, como estaríamos? Se nós continuássemos numa situação em que o Ministério do Meio Ambiente viu ser desfeita a Secretaria de Mudança do Clima, viu separado o Fundo Amazônia, viu separado as políticas ambientais do governo. Eu fico imaginando como estaríamos. Em relação à questão de que eu pedi generosidade, eu não pedi generosidade. Não ponha palavras na minha boca. O que eu falei, para que tenhamos compromisso com a verdade, é que, indo para o Rio Grande do Sul, eu senti que naquele contexto deveria suscitar em nós muita generosidade. Tudo é auditável, pode olhar, verificar como é que foi feito esse repasse de dinheiro. Então, eu estou aqui para debater as ações que nós estamos fazendo. E, de fato, fizemos um aumento das ações de combate ao desmatamento, de combate aos incêndios. Conseguimos já, dos mais de 1.000 focos de calor, cerca de 80%, deputado Salles, dos mais de 1.111 focos de calor, mais de 80% estão extintos ou controlados. Isso significa esforço, trabalho, equipe, brigadistas. Cada incêndio desse tem milhares de focos de calor. Deputado Bongás, por favor. Ministra, por favor. Capacho da falta de consciência. Ministra, por favor. Deputado Bongás, com a palavra. Eu quero... Deputado Bongás, com a palavra. Só quisesse... Só, por favor, só se... Não, eu perguntei, ela teve a oportunidade de responder. Presidente, ela respondeu bem. Ela respondeu bem, é capaz. Quem faz isso é recomendado, é capaz. Presidente, o senhor permite uma ação de está com o presidente. O senhor tinha passado a palavra para o presidente. O senhor permitiu uma casa, presidente. A palavra está comigo. O senhor, por favor, o senhor é assessor da ministra. O senhor não se refere a mim. O senhor, por favor, o senhor como assessor da ministra, o senhor está aqui para assessorar a ministra. Ô, deputado. Já fiz intervenções, agora a palavra do Nilton. Vossa Excelência, me desculpe, mas Vossa Excelência me tem aqui na condição de convidado. E Vossa Excelência permite que os deputados dirijam palavras ofensivas, palavras violentas, todas que foram ditas aqui de forma ofensiva. E eu respondi a Vossa Excelência. Quem fez as emendas foi o Parlamento. E o Ministério executa as emendas. Eu mando para a senhora. E Vossa Excelência, com vozinha mansa, faz a acusação. Deputado Bongás, com a palavra. Jura. A senhora com vozinha mansa. Jura, por favor. Não, quem tem voz mansa é a senhora. Eu falo com veemência, deputado. Eu falo com veemência. Não. Me ajuda, ministro. Não, eu ajudo. A senhora não vai me intimidar, Ministro, por favor, não vai me intimidar. Me desculpe. A senhora acha que vai me intimidar? Me desculpe. Não, me desculpe. Não vai me intimidar. A senhora defende a questão ambiental, sim. E quem não defende agora aparece como ambientalista, não é nem de última hora, é de conveniência. Ambientalistas de conveniência, que nunca fizeram nada pelo meio ambiente e agora vem com esse papinho de preocupação com incêndio, de preocupação com enchente. Isso é papinho de ambientalista de conveniência. Não. Deputado Bongás, com a palavra, eu vou... Se tem um curso que eu fiz
foi para suportar a ignorância. Portanto, essas ofensas não me atingem, deputado Bongás, com a palavra. Eu conheço o regimento da casa. Inclusive, deve suportar a vossa própria. E a senhora como parlamentar, deveria conhecer o regimento da casa. Crente ligado, agora não vá embora deste vídeo sem antes baixar o e-book que é mais procurado do Brasil, o e-book sobre os milagres de Jesus. Tudo detalhado com rico conhecimento e segredos profundos nos milagres de Jesus que muita gente não te conta. Ordem cronológica, então aqui eu coloquei para vocês todos os milagres e depois a gente vai estudar cada um dos milagres de forma individual. Então aqui, por exemplo, a cura de um leproso, a gente aprende sobre essa cura, depois a gente vê as palavras em hebraico que cercam esse tema, depois a gente vai aprender um pouquinho como que era o leproso nos tempos bíblicos, depois a gente vai aprender também sobre as lições aprendidas desse milagre. Então, para todos os milagres, a gente fez exatamente dessa forma. A gente estuda pelo menos o que era o milagre, depois a gente vê curiosidades sobre aquele milagre específico e depois a gente vai para a parte das lições aprendidas. Então, esse daqui é o manual Os Milagres de Jesus. Avançando aqui um pouco mais, a gente aprende também sobre a cura da sogra de Pedro. Então, aqui eu falo um pouco sobre qual era a doença, né, que essa mulher tinha. Corre que ainda dá tempo de você fazer o download deste e-book aqui no link fixado. Seja rápido porque não sei por quanto tempo vai ficar este link no ar.